Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais um dia, essa segunda-feira abençoada, começo de dia, às 9 horas da manhã. Essa segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Estou aqui para colocar uma das primeiras pregações que o Senhor me deu em áudio. Porque quando eu comecei a pregar, foi quando eu converti, no começo da minha convenção, já 18 anos atrás, 19. E antes eu pregava só aquilo que o Espírito Santo me dava, eu colocava num papel e traduzia do português para o francês e pregava nessas ruas de Bruxelas aqui. Hoje eu tenho essa graça da parte de Deus de pregar nos YouTube, porque a palavra do Senhor ela deve ser pregada em tempo e em fora de tempo, assim a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo. Então, essa palavra de Deus, eu queria entregar essa mensagem maravilhosa, uma das primeiras mensagens que o Senhor me deu em áudio, palavra essa pregada, a qual eu vou ministrar hoje para vocês do YouTube, porque ela é uma palavra muito abençoada, uma palavra de peso, uma palavra que nós devemos refletir no nosso dia a dia. Amém? Então vamos orar, colocar diante do Senhor esse dia abençoado. Pai querido, eterno Deus, eterno Pai, eu te agradeço demais por esse dia que começa, pelo dom da vida, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vitória, Pai, a qual pertence a Cristo Jesus, a qual o Senhor nos deu também, com Ele todas as coisas o Senhor nos dará. Quero te agradecer, colocar minha vida no teu altar nesta manhã, Senhor, te pedindo, Senhor, que o teu nome seja engrandecido, glorificado, exaltado, para a honra e glória do Senhor, a qual vem ministrar a tua santa palavra. Palavra esta, Senhor, que é Jesus no centro da nossa vida, centro da pregação. Tudo é o Senhor, Deus, tudo é o Senhor em nós e por nós. Que o teu nome seja exaltado através da minha boca agora, Senhor. Que não seja Edmar-lhe a ministrar, mas que seja o teu Espírito Santo, porque o ministério é teu, Espírito Santo. Tenha liberdade, que o Senhor Jesus seja o centro nessa pregação, seja o tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa este ouvinte que estará ouvindo essa ministração, que a tua palavra da verdade venha encher o coração dele de graça, Senhor, de sabedoria, em nome de Jesus, de entendimento. Tira toda a distração que vem para tentar roubar a palavra, Senhor, pregada. Que o seu Espírito Santo promova arrependimento nos corações, convenção, avivamento, despertar do teu Espírito Santo, fome e sede pela tua palavra e por mais de ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos queridos. Então, quero ministrar a palavra para vocês, que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, versos 31 ao 34, que diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de 3 vezes negues que me conhece. Amém, amados queridos. Essa palavra é forte, né? Palavra é esta do nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecedor dos nossos corações e mente, conhecedor da nossa estrutura e sabe que nós somos pó, somos vaso de barro, mas que Ele quer usar para este tempo. Apóstolo Pedro aqui, até então, ele caminhava com Jesus, diz a palavra do Senhor, ele viu os sinais e maravilhas. Esse apóstolo aqui, que até então tinha andado com Cristo sobre as águas, tamanha fé que era no coração dele, que foi o único a andar com Jesus por sobre as águas, de ver este sobrenatural
acontecer na vida dele. Mas que, porém, no momento que esteve amedrontado, porque observou as ondas do mar agitadas e veio afundar, mas o Senhor os colocou de pé novamente e levou o barco novamente. Esse apóstolo tão ousado diante do Senhor, o mesmo a qual fez referência a Cristo, quando Jesus perguntou aos discípulos quem que eles pensavam que ele era. E Pedro foi o único que, no poder do Espírito Santo revelado, disse que era o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o enviado da parte de Deus. E Jesus fez menção ali de Pedro, dizendo que não foi carne nem sangue que revelasse a ele a essas coisas, mas pelo poder do Senhor Deus Todo-Poderoso, do seu Espírito Santo. Então, esse mesmo Pedro, que uma hora caminhando no Espírito, outra hora depois ele vai e faz, quando Jesus ensina ali que ele que tinha que ser levado, né, preso, que ele tinha que passar pela morte, por todas as situações difíceis, este Pedro disse: Senhor, não faça isso. Ele repreendeu Cristo ali para eles não se entregar a essas coisas. E esse mesmo Jesus disse para Pedro: aparta de mim, Satanás, porque não cogita com as coisas de Deus. Porque ele sabia que Pedro estava emprestando a boca para Satanás. Então, na vida de Pedro também tinha essa luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E porém, então, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, também este homem que caminhava com Cristo, ele foi avisado por Jesus Cristo, porque sabia que Pedro tinha essa estrutura dentro dele, que precisava ser avivada pela ação do Espírito Santo, de mortificar o velho homem e deixar um novo homem recriado em Deus, constituído em verdade, em justiça, procedente da verdade. E ele precisava caminhar com Cristo nessa nova estrutura de um novo homem em Deus. Ele precisava abandonar velhas práticas, ele precisava abandonar o seu eu, ele precisava ter uma nova vida que só o Espírito Santo da parte de Deus é capaz de dar a cada um de nós, a mim e a você. Porém, Pedro, naquela estrutura dele, a palavra do Senhor diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás o pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Porque ele sabia que Pedro ainda não era um homem 100% convertido. Porque ele sabia que às vezes ele tinha atitudes carnais, atitudes e práticas que ele devia abandonar. Esse mesmo Jesus, quando é passado ali, a palavra do Senhor diz, né, que Jesus, ele vai no Getsêmani, a qual ele é ali preso. Quando Jesus é preso, né, e chega os soldados, chega Judas, que traiu Jesus, beijou-lhe com um beijo, entregou Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, Lucas capítulo 32, versos 50, que fala assim, no 51, respondeu Jesus: deixou-os, basta, e tocou-lhe a orelha e curou. Por quê? Porque Pedro, esse Pedro tão maravilhoso, homem de Deus, né? Um homem poderoso nas obras de Cristo, ele queria defender a Cristo na força do braço. Ele era um homem colérico. Na reação nossa, às vezes, nós queremos defender nossas certas coisas na nossa vida na força do nosso braço. E a palavra do Senhor diz que não é por força nem não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Pedro estava vendo Jesus sendo preso ali. O que ele faz? Ele vai e corta e fere a orelha do soldado ali, que estava para prender Jesus. Ele pegou
e cortou a orelha do soldado na espada. E o Senhor diz que aquele que vive da espada viverá. Então, assim, não é na força do braço, não é na força da nossa intelectualidade, mas é na força do Espírito Santo que se faz a obra do Senhor. Então, Pedro foi advertido por Cristo ali naquela hora, que ele feriu a orelha do soldado, e aí no verso 51 aqui está dizendo, né, no capítulo 24, versos 51 de Lucas, diz que o Senhor curou a orelha daquele soldado, né? O Senhor curou ali, ó. Respondeu Jesus e disse: deixa-os, basta. Tocou-lhe a orelha e o curou. Porque Pedro havia cortado a orelha daquele homem, porque ele manifestou a ira do homem ali. E a palavra do Senhor diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Jesus Cristo, mesmo sendo aquele que estava sendo ameaçado de morte, de ser pego, ele teve essa sublime graça de mansidão, de não deixar que a ira fosse ali tomada na vida de Pedro. Ele manifestou a misericórdia, trazendo cura novamente na orelha do soldado, mostrando para Pedro que não é na força do braço, não é na ira, não é ser iracundo, mas é na força do Espírito Santo que se faz a obra do Senhor na terra. E esse Pedro aqui, colérico, um Pedro nervoso, agitado, né? Jesus, conhecendo a estrutura toda de Pedro, sabia que havia coisas na vida de Pedro que precisava ser levada à convenção, que precisava ser convertido. A palavra do Senhor diz assim, que Deus falou para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar como trigo. Mas é bem verdade dizer aqui que Pedro era iracundo, Pedro era um homem irado, colérico, cheio de tantas coisas, que precisava de mudança, mas o Senhor Jesus reconheceu que ele era trigo, porque Satanás queria cirandar ele como trigo. Muitas vezes as pessoas que precisam de transformação se encontram às vezes na nossa vida, nos trazendo muitas vezes conflito, constrangimento, pessoas iracundas, pessoas às vezes que precisam do seu caráter ser forjados, pessoas às vezes ásperas. Nós olhamos para essa pessoa e dizemos: essa pessoa aí é joio. Tem tudo para dizer que a pessoa é joio, mas a essência dessa pessoa, o coração, quem conhece é o nosso Cristo. Que muitas vezes vê uma pessoa dessa como Pedro, que era irado, era colérico, e tem como trigo. Então não vamos condenar as pessoas rotulando, achando que elas é realmente aquilo, a qual muitas vezes pelas suas formas, às vezes que precisa de mudança, que precisa de uma lapidação de Cristo, rotular e tê-las como joio, porque Pedro, Jesus o considerou como trigo. Jesus disse: Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. Porque Deus sabia que Pedro ele precisava passar por um encontro real ali, desentregar todo o seu ser, de se esvaziar de si mesmo e deixar Cristo fazer morada na vida dele. Jesus morreu na cruz, Jesus passou por toda essa tribulação e a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. Vai dizer aqui: Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, meteram em a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, só de longe Pedro seguia. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, com certa criada, vendo esta assentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse: também este é como ele. A criada disse: este também estava com ele. Na verdade, desculpa o erro. E pus o olho nele e disse: este também estava com ele.
Porém ele negou e disse: mulher, não o conheço. E poucos depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Aleluias. Mas Pedro disse: não sou eu. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: não sei do que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Aleluias, que olhar, hein? Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e lhe disse, como lhe disse, tinha dito: antes que o galo cantasse hoje, negarás 3 vezes. E saindo Pedro chorou amargamente. Pois é, esse Pedro, né, que Jesus disse que tinha tantas coisas, revelou ali, né? Porque quando Deus fala para ele assim, ó, a palavra do Senhor vai dizer: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque Pedro tinha fé em Deus. Muitas vezes nós temos fé em Deus, nós temos fé sobrenatural, mas precisamos ter uma vida convertida. Porque Jesus diz para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando converteres, mas falta uma certa convenção, confirma os teus irmãos. O que tem na sua vida hoje que precisa ser convertida? Talvez você tenha os seus pensamentos, às vezes não está sendo alinhado com da presença do Senhor, e nós precisamos ter uma vida de convenção. Pedro, aqui a palavra do Senhor vai dizer que não tinha como eles esconder quem ele era em Cristo. Porque nós, quando nós convertemos, aceitamos Jesus na nossa vida, parece que uma luzinha a mais, um brilho em nós é formado, a qual as pessoas sabem que existe em nós a essência de Cristo. Cristo, as pessoas que viram Pedro ali, sabia que ele andava com Jesus. Talvez você hoje vive longe dos caminhos do Senhor, mas pelo fato de um dia você ter aceitado Jesus como Salvador, você é um ser diferente. Porque Cristo Jesus colocou em você um brilho diferente, um jeito diferente. É a presença do Senhor que se faz presente na sua vida, que faz que você seja essa pessoa, não só a imagem, a semelhança de Deus, mas uma pessoa que faz a diferença no seu andar, talvez no seu vestir, talvez no modo de falar, que começou sendo recriado em Deus e na sua maneira de ser, porque na verdade Jesus já foi começado a ser aperfeiçoada essa vida de Deus na sua vida, mesmo que você virou as costas para Deus. Deus, ele fez a sua presença na sua vida, e talvez os dons do Espírito Santo operam na sua vida, e a palavra do Senhor diz que os dons do Senhor são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor nos dá, a marca que ele coloca em nossas vidas, é irrevogáveis. Pedro, ele queria passar despercebido aqui, ó, de ser um dos discípulos de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que a criada, vendo ele, assentou logo no fogo, pôs os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porque já tinha visto ele andar com Cristo. Já tinha visto ele a estar operando grandes coisas com Cristo Jesus. As pessoas talvez hoje, um dia viu você ir na igreja, e hoje viu você se afastar dos caminhos do Senhor, e pode dizer assim: essa daí é cristã, essa daí é evangélica. Você vai dizer: não sou mais, eu não sirvo a Deus mais. Você vai negar Jesus que você andou, você vai viver contrária à vontade de Deus para sua vida, ou talvez você vai dizer: não, eu já fui cristã, hoje eu não sou cristã mais. Mas eu já vi muitas pessoas que já foram cristãs,
mas aquela paz de Cristo ainda paira na vida da pessoa, porque é os frutos do Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que faz presente, marcando aquela vida ali, dizendo: você é meu, eu tenho um plano e um propósito com a sua vida. Eu tenho um plano perfeito de salvação para a sua vida. Somos nós que muitas vezes quebramos a nossa aliança com Jesus, com Deus, e com a presença do Espírito Santo nos entristecendo ele, fazendo muitas vezes se afastar. A presença do Senhor fala, não, a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo, a qual vós sois selados para o dia da redenção. Mas muitas vezes nós que invalidamos a nossa aliança com Deus, quebrando, dizendo: não quero mais caminhar com o Senhor. Eu prefiro levar a minha vida eu sozinha do que caminhar com Jesus, porque talvez nós fomos levados por uma circunstância na nossa vida que nós caminhamos e aquele Jesus que nos fez a promessa, talvez o Senhor fez tantas promessas para a sua vida e diante da circunstância, do fogo da aflição, da prova, das circunstâncias adversas, você chegou a duvidar desse Cristo que te prometeu e virou as costas, retrocedeu e disse: não, Senhor, eu não suporto mais essa tormenta, eu não suporto mais essa perseguição, eu não suporto mais essas circunstâncias adversas na minha vida, eu vou viver a minha vida, eu vou viver para mim mesmo, eu vou projetar e vou sonhar e fazer as coisas acontecer do meu jeito, e não quer viver com a conformidade com a palavra do Senhor, a qual Jesus diz: aquele que quer andar comigo, pega a sua cruz e siga-me, Jesus diz na sua palavra. Mas Pedro, talvez, ele se escandalizou porque aquele Cristo que era filho de Deus, que prometeu que veio salvar a humanidade, ele não esperava que aquele Jesus, ele fosse levado, preso, injustiçado, cuspido, maltratado como um malfeitor. Então isso fez muita confusão na sua cabeça e ele não consegue permanecer na fé em Cristo Jesus e vem e nega. Ele vem e nega. E algumas palavras e outras traduções na Bíblia diz que Pedro começa a praguejar. Quando a menina começou a perguntar para ele, ele começa a praguejar. E aí, ele mostra uma pessoa que precisa mesmo de transformação, que precisa de uma convenção nos lábios, que precisa ser refriadas palavras pela presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que traz essa doçura no nosso falar, que direciona a nossa boca. Amém? Então, Pedro, ele vai ali naquela hora, e ele nega Jesus Cristo. Ele nega Cristo Jesus porque ele não suportou a ideia que aquele Cristo que operava tantos sinais, maravilhas, foi feito injustiçado. Mas vamos levar para os nossos dias de hoje, sendo uma pessoa cristã, que é servidor do Senhor, servo do Senhor. Essa pessoa começa a ser perseguida, pessoas começam a caluniar, dizer coisas que não existem dessa pessoa, e essa pessoa com a conduta, vamos dizer assim, você foi muitas vezes maltratada, vamos dizer assim. Aqui tem tantas pessoas nessa live, tem tantas pessoas aqui neste canal de YouTube, vamos dizer assim, que você talvez, vamos levar para o seu papel, você que está aí, talvez você é injustiçada pelo seu esposo, você é tratada de uma forma errada, você continua andando com ele, você continua mortificando a sua carne, né? Você fala, não tá nem aí pelas vozes que soam ao seu respeito, pelo que diz ao seu respeito, você continua caminhando junto, porque você está sendo talvez
como, como aquele homem, aquele discípulo, que é aquele discípulo de Jesus, né? Que Paulo estava vendo ele sendo apedrejado, Estevão. Talvez você está como Estevão, sendo levando pessoas jogando pedras sobre você, porque você está fazendo certo, e aí vem, né? Aquelas pessoas que tá te vendo ali, passando por aquilo ali, pensa que você está sendo errado. Um Paulo de Tarso que está observando tudo. Talvez você está sendo se levado, arrastado por pedras, pessoas que te jogam pedra, que te acusam, e você está como Jesus, como o Estevão ali, dizendo: ó Senhor, não impute a eles esse pecado. E as pessoas que não servem a Deus, o evangelho da cruz é loucura para o mundo. Para o mundo que vê Jesus Cristo sendo crucificado, tem o poder do julgamento e dizer: se você é o filho de Deus, manda que você desça dessa cruz e salva a si mesmo. Quantas situações na nossa vida, quantas situações hoje que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que pessoas nos perguntam se ela é justa, se ela é uma filha de Deus, por que ela está passando por esse problema? É a mesma coisa que muitas vezes acontece no dia a dia. Tem pessoas que estão ao nosso lado, que caminha do nosso lado, que vê certas situações passando no nosso dia, que não entende o propósito de Deus para a nossa vida, vai ter a mesma situação que Pedro teve. Pedro vendo Jesus passando por tudo aquilo, aquele que operou milagre, aquele que operou sinais e maravilhas, aquele que fez cegos verem, ouvido de surdo abrirem, aquele que transformou água em vinho. Este mesmo Pedro, vendo os milagres maravilhosos, não foi capaz de enfrentar a situação de ver Jesus Cristo sendo bofetizado, como é que fala? Batido na cara. Tem palavras que às vezes soltam, me perdoa, amados queridos. Que bateram na cara de Jesus. Esbofetearam, essa é a palavra exata. Pois é, caluniaram Jesus. Cuspiram na sua cara. E Jesus Cristo não revidou, não abriu a sua boca, foi como um mudo cordeiro que foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca. Então, meus irmãos, eu venho dizer para vocês, comecei a falar de Pedro, mas a direção que está me vindo aqui, outras coisas. Quantos de nós, muitas vezes, passamos por certas coisas, por certos escárnios, por certas perseguições. Jesus diz que o inimigo do homem seria o da sua própria casa. E as pessoas se escandalizam, fica de longe como Pedro, né? Vendo Jesus passar. Vendo, se aquecendo, esperando para ver o que dará o fim das coisas. Mas, meu querido, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer: se até o filho do homem chamaram de Beuzebu, quanto mais os filhos do Senhor Jesus, né? Quanto mais nós, mais bem-aventurado é aquele que Jesus diz, que é aquele que são perseguidos por causa do meu nome, acumulará brasas vivas nas suas cabeças. Brasas vivas que vêm do Senhor. Mas esse Pedro, quando Jesus cumpriu a sua promessa, quando Jesus Cristo, ele morreu, ele pagou ali o preço de tudo aquilo do meu pecado, do seu pecado, de toda a humanidade, que pesava o pecado sobre os ombros do homem, sobre os ombros do Senhor Jesus estava o meu e o seu pecado, ao ponto que quando veio tamanhas sombras na terra, a qual
o pecado estava sobre os ombros de Jesus Cristo, aquela tamanha dor, Jesus se sentiu sozinho. A presença do Pai parece que o tinham abandonado. E ele diz: Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Naquela cruz ele sentiu como se o Senhor virasse o rosto diante dele. Porque Jesus Cristo, ele sentia que o Pai o tinha abandonado. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e pelos seus pecados. Tinha um propósito maior. Nós não somos Jesus Cristo. Foi o Salvador da nossa vida, de toda a humanidade. Mas pense bem, nós estamos hoje neste mundo sendo muitas vezes perseguidos porque somos de Cristo Jesus, porque temos a sua marca da sua promessa em nossas vidas. Talvez você não passe provação dentro da sua própria casa, mas tem sido perseguido no seu trabalho, tem sido perseguido dentro da sua igreja, no seu ministério. Tantas pessoas se levantam para caluniar. Talvez você está passando por esta prova. Imagine você que no José, quando foi acusado ali naquele lugar, né? A esposa de Potifar o acusou de assédio, de ter tentado estrupar ele, tentado violentar ela. Será que alguém acreditou em José, que ele era inocente? Diz a palavra do Senhor que temos aqui, a sua palavra que diz que ele é inocente, porque os olhos do Senhor somente os olhos do Senhor estavam ali para registrar essa grande maravilha para nós. E a palavra do Senhor foi escrita para nos deixar aqui como testemunho. Ali não fala que alguma pessoa viu aquela situação e defendeu José e foi com ele. Quantos de nós muitas vezes passamos por calúnias, defamações, tantas coisas que às vezes nos entristece, se não for o Espírito do Senhor para nos colocar de pé e nos levantar e nos fazer caminhar segundo aquilo que Ele tem para nossas vidas, nós deixaremos de caminhar, nós deixaremos de seguir o percurso da fé. Se de todas as coisas que eu já passei na minha vida, eu fosse olhar para a circunstância e não para Cristo, eu já teria abandonado o caminho. Mas eu não me escandalizei de tantas coisas que eu já vi e deixei de caminhar com Cristo, como Pedro fez. Eu não deixei de me escandalizar por coisas que eu vi de pessoas que estavam passando por essa peregrinação de um crucificamento do seu eu, das suas vontades, para que elas frutificassem mais no Senhor. Eu decidi amar e caminhar junto lado a lado, porque eu sabia que o propósito era muito maior do que a luta. E eu sei que no tocante da minha vida, assim como no tocante da sua vida, o propósito que nós estamos passando hoje, nesse caminho de crucificação, que muitas vezes não falhamos em certas circunstâncias, mas que nós devemos morrer para nós mesmos, não revidando, não dando troco com palavras, com agressividades, tomando posse, sendo justiçada, querendo tomar posse, sendo justiceiros diante de certas situações, nós obteremos a vitória em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Talvez se você tem sido como Pedro, diante da adversidade, você tem negado a Cristo, você tem negado a Jesus Cristo, porque você muitas vezes viu algo na sua igreja que não te agradou, viu algo em lideranças que não corresponderam,
o seu chamado, mas saiba que o homem pode ter até te entristecido, você ficou decepcionado, mas Jesus não decepciona ninguém. Jesus não decepciona ninguém. Esse mesmo Jesus que teve que morrer na cruz do Calvário, ao qual todos ficaram escandalizados, pensando que ele era um pecador, porque só um pecador teria a morte daquela cruz, daquela forma. Muitos ficaram escandalizados, muitos se escandalizaram que ninguém ficou do lado de Jesus Cristo. Tem até uma palavra em Mateus que diz assim, quer ver? Eu amo essa direção que diz fala sobre a morte de Jesus, que antes dele morrer, Mateus diz assim, quer ver? Vai lá. Diz assim, Pedro é avisado, aqui no versos aqui fala assim: então Jesus disse, todos vós essa noite vos escandalizeis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitarei, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu e disse, ainda que todos escandalizem de ti, eu nunca me escandalizei. Eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram a mesma coisa, porque Pedro ele tinha uma influência de palavras muito grande. Então ele estava falando ali com a emoção, com aquele amor que ele tinha com Cristo, o emocionalismo, ele não tinha a revelação que Jesus tinha até então. Mas então, Deus, ele quer que nós andamos uma dimensão maior para suportar diversidades e não negar a nossa fé. Pedro negou que caminhava com Cristo. A quem você tem negado? A quem você tem se escandalizado? Muitos irmãos entre nós passam por diversa diversidade, por provas, lutas, circunstâncias, quais são permissão de Deus, para que nós venhamos a ter um coração puro como o Senhor Jesus Cristo teve, para que nós venhamos ser participantes juntamente com Ele da sua dor, né? Então, quando você vê pessoas passando, às vezes, por diversidades na vida, não se escandalize. Ore por essa pessoa. Pague o preço em oração. Seja um servo fiel, porque cada um de nós passamos por lutas e adversidades na vida. Cada um com a sua luta diferente. Mas nós somos membros um dos outros, irmãos um dos outros. Cada um sabe a guerra que passa. E o Senhor nos chamou a andar em unidade. E não apontando o dedo na ferida do seu ninguém, mas fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versos 8, está escrito, em tudo que é boa fama, em tudo que é honesto, em tudo que é louvor, nisso nós devemos pensar. Amém, amados irmãos? E Deus é fiel para nos salvar de tantas coisas. E a palavra do Senhor diz, entre todos, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira com um dos outros, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo amor, muito amor que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos revivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância da sua riqueza pela graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Aqui a palavra do Senhor diz, nós ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nessas regiões celestes em Cristo Jesus, Deus conta comigo e com você para ser abençoador de muitos irmãos que passa por muitas vezes por escárnios, por maus tratos, por muitas vezes dificuldades na vida, para levar sua cruz, para cumprir o seu propósito nessa terra. E Deus não tem chamado nós para nos escandalizar dos nossos irmãos, mas para ser juntamente com eles, cumpridor da lei de Cristo, que é o amor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos carregar a cruz um dos outros para que cumpris o propósito de Cristo. A carga um dos outros, carregais a carga um dos outros, diz a palavra do Senhor. Que nós venhamos ser intercessor um dos outros, amém? Eu vou estar orando aqui, colocando esse dia na presença de Deus. Pai amado, querido, quero te agradecer pela essa palavra gloriosa, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. É bem verdade que quando eu preguei a primeira vez, tinha algumas coisas que era diferente, mas Tu és um Deus que faz nova todas as coisas e leva para a atualidade que nós vivemos hoje, algo diferente, algo novo, algo fresco da parte do Senhor que alguém precisa ouvir, que o Senhor conceda a vitória, o grande livramento, essa pessoa que anda passando por dificuldade dentro do seu lar, dentro da sua casa, talvez no trabalho, tanta perseguições, tanta luta, Senhor, para cumprir o seu propósito, o seu chamado em sua vida. Conceda o grande livramento, a força do Teu Espírito Santo, Senhor, para vencer, Senhor, as batalhas diárias. Em nome de Jesus, conceda a grande vitória, o grande livramento, Senhor. Sustenta, Senhor, a vida dessa pessoa com a Tua destra fiel. Que o Seu Espírito Santo seja o seu sirineu para carregar essa cruz, Senhor, diante deste lugar a qual o Senhor tem, Senhor, que seja ali um lugar de rendição a Sua vontade na vida dessa pessoa, meu Deus. Ajuda a cumprir o Seu propósito, Senhor, porque depois da cruz vem, Senhor, a glória, Senhor, do porvir, ó Deus, da ressurreição, do cumprimento dos propósitos. Em nome de Jesus, ó Deus, conceda a grande vitória, o livramento, a força e a capacitação do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa, Deus. Cumpre o Teu querer, cumpre a Sua vontade, ó Deus, que o amor de Cristo abrace a vida dessa pessoa que está sofrendo hoje, que está passando por provas e lutas e tantas guerras, ó Deus, com a permissão do Senhor para ser aprovada, porque a Tua palavra diz que as nossas leves e momentâneas tribulações têm peso de glória, porque a Tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que por Ti foram chamados. Hoje eles não entendem, mas para frente será grande testemunho. Como diz uma colega minha, a Tua palavra diz que o Senhor, a Sua serva diz que o Senhor complica, o Senhor depois explica porque complicou, em nome de Jesus, e tudo no final será perfeito, porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, que a luz do justo vai brilhando até chegar a ser dia perfeito. Em nome de Jesus, conceda a grande vitória, o refrigério este dia, a paz e o consolo do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, minha amada. Meus irmãos queridos, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, esteja na sua vida. E você que talvez se identificou, que tem saído do caminho do Senhor, mas que tem essa presença que o Senhor selou sua vida, dizendo, você é meu e eu não abro mão, que você possa voltar ao caminho hoje, porque Deus conta com você. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na sua vida, amém? Ficam todos na santa paz de Cristo.